Abramo e Elisa casam-se em 26 de janeiro de 1901, ele com 20 e ela com 17 anos. A festa foi no Hotel Grossi, pai do pastelão, João José Batista Grossi. Nesse mesmo ano, deixando a esposa grávida, foi para São Paulo a trabalho, percorrendo o trajeto utilizando carreta, embarcação de pequeno porte, navio grande até Santos e de lá, carreta até São Paulo. Na empreitada, leva com ele 110 bordalesas com 60 por 80 centímetros de diâmetro, contendo 2.750 litros de vinho, 30 bordalesas, contendo 6.750 litros de graspa e 30 caixas de salames e queijos. Esses são alguns dos trechos do livro Maesa, poema arquitetônico, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela jornalista e escritora Rúbia Frisso, que nos brinda com a sua presença aqui no Café com Letras. Rúbia, é sempre um prazer poder falar contigo e agora também em razão de uma obra literária. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite e compartilhar essa obra que foi objeto de estudo durante muitos anos, pela qual eu sou completamente apaixonada. É um prazer e uma honra. Quando tu falas um pouquinho do trecho da biografia do Abramo Eberle, qualquer pessoa que estudar ou conhecer um pouquinho da história do Abramo vai se apaixonar pelo personagem Abramo. E aqui, quando a gente resgatou a história dos prédios, né, das construções, da Maesa, de todo esse capítulo, que a Maesa é a fábrica 2, né, a fábrica 1 é essa do centro, da Sinimbu, a gente sabe que tem uma história por trás que começa quando ele, muito menino, já começa a trabalhar com a mãe, a famosa Didia Bandeira, a Luídia Eberle, que veio da Itália junto com o pai e alguns irmãos, e aqui se estabeleceu sendo a primeira empresária, né, a Luísa Funileira. Isso aí nós estamos falando fins do século XIX, início do século XX. Exatamente. Quer dizer, uma transição ali de século. Eles chegam, os primeiros imigrantes chegam aqui em 1875 e a família Eberle chega aqui 8 anos depois dos primeiros imigrantes. Então ela chega bem no início, né? Quando tem umas fotos aqui no livro que a Júlia de Castilhos tinha 2 ou 3 casas e uma picada de barro, né? Enquanto tu vais falando, eu já folheio aqui e a nossa equipe vai pegando. E quando o pai do Abramo, o Giuseppe Eberle, ele chega, ele já na Itália trabalhava com árvores frutíferas, ele chama de granja, né? Eu estou na fachada do depósito de máquinas aqui. A granja de árvores frutíferas. E ele se estabelece aqui na chamada Sétima Légua, ali perto do De Antoni, também com árvores frutíferas, porque ele vende a granja dele na Itália e começa a trabalhar aqui. E ele tem a oportunidade de comprar uma pequena funilaria do Francesco Rossi, que é aquela casinha que hoje está em cima ali do prédio da Eberle do Centro, aquela casinha de madeira, que as pessoas visitam, inclusive, né? Que era ali bem pertinho da igreja, na quadra, né? Da Praça da Matriz de Caxias do Sul. Então, só que ele começa a trabalhar também com a funilaria, mas ele não se adapta muito. Ele gosta do trabalho ao ar livre. Então, quem acaba assumindo realmente o trabalho é a esposa dele, a Luídia, que vai tendo uma série de filhos durante os anos, né? E quem realmente se afeiçoa muito ao trabalho e já começa a trabalhar com a mãe aos 8 anos de idade é o Abramo, né? Então todos os irmãos, enfim, acabam trabalhando. Ele também fica um tempo na chácara, que o pai compra uma segunda chácara na Conceição, da linha Feijó, e ele trabalha um tempo lá, mas ele é sempre muito afeiçoado à questão da funilaria e também do comércio, porque é uma casa de comércio muito bem situada ali, né, que atende os colonos que passam por Caxias, enfim. E depois nós temos daí então a Constituição, digamos assim, o período ápice da Maesa ele vai se dando já passado o início do século XX, aí por anos 10, anos 20, por aí, né? Na verdade ele tem esse crescimento grande, porque nós temos as 2 guerras no meio ali, né, dessa primeira fase, digamos assim, do primeiro cinquentenário, então tem um crescimento importante de algumas indústrias aqui, né, nesses momentos. E essa oportunidade que ele tem, essa visão, essa expansão, né? Ele muito jovem, já indo para São Paulo, como um comerciante, né? Imagina com 20 anos, tu ia até o São Sebastião do Caí, pegar uma embarcação
chegar no Porto de Santos, lá ir de carreta e revender produtos daqui, queijo, salames, graspa que ele vendia lá, ele já cria um comércio em São Paulo. Então, o Abramo, com 20 anos já casado, né, ele faz esse contato com São Paulo e ele acaba tendo, imagina o mercado de São Paulo como um ambiente de negócios dele. Claro. E a empresa vai crescendo e ela começa a ocupar esses espaços do quarteirão ali do centro, que hoje se conhece ainda do prédio, né? Então ela tem fases de evolução ali dentro e ele começa a incorporar uma série de atividades ali e chega um momento, então voltando um pouquinho atrás na história, claro. até desculpa, o pai do Abramo, quando o Abramo tinha 16 anos de idade, ele está muito feliz com as 2 granjas de árvores frutíferas dele e ele começa a comentar em vender a funilaria. Né? E até porque a mãe tem uma série de filhos já nessa época, ela morava aqui na Sétima Légua, que é caminho ali para a Festa da Uva, mas eram estradas de chão, enfim, ela vinha a pé todo dia para o trabalho, enfim. E ele decide comprar a empresa do pai. E ele compra a empresa pelo mesmo preço que o pai comprou do Francesco Rossi, que era 16 contos de réis. Então, ele passa a ser o proprietário da empresa. E a data da empresa, da fundação, passa a contar daí. Então, nesses anos aí, dos anos 96 até 46, que dá os 50 anos da Eberly, é o Abramo realmente que é o proprietário da empresa, que cria e toca essa expansão, e aí os filhos vêm e começam a trabalhar. Nesse período, o filho mais velho dele, o José Eberly, ele vai para a Alemanha para fazer engenharia metalúrgica, para cursar. Então ele fica 6 anos cursando engenharia metalúrgica na Alemanha. Então ele volta para cá, antes da Segunda Guerra, já formado em engenheiro metalúrgico. E aí temos então o salto de uma casa de comércio variada para, de fato, uma indústria, para uma indústria, exatamente. Ele vai, até tem um momento aqui do livro que vocês vão ver que ele mostra a expansão física da parte aqui, né? Aqui na página 48, que mostra de 1896 a 1946, né? Que é essa página, que mostra que a expansão dos prédios aqui do Eberly do Centro. Que vira um paradigma daí para a história de Caxias. Para a história de Caxias. Nesse meio tempo, já nesses anos 40, a empresa chega à conclusão que esse espaço do centro, em termos de logística e em termos de espaço, também já se torna pequeno. Ele já tem encomendas que suportam ou que faz sentido ter uma fábrica maior. Então é adquirida essa gleba de terras, que era uma zona rural, era fora dos limites urbanos, que é ali onde hoje é a Maesa, na Plácido de Castro, no bairro Exposição. Claro, claro. Então ali onde tem o Senai, onde tem a escola e onde tem a Maesa, aqueles quarteirões todos, era toda uma área inteira, que juntava aqui com a chácara do Eberly. Então, e era uma zona rural. Por que eles vão para esse espaço? Porque ali é perto da BR-116. É caminho de logística, de distribuição da mercadoria. E tu acreditas assim pela tua pesquisa, porque quem tomar contato com o livro, ou que já leu, ou que folheou por aí afora, nós estamos diante de uma pesquisa séria aqui, de apuração de fato. Tu citaste, tu recorreste a obras históricas. Temos aqui, pegando aqui fotos, René Rossiti, deixa eu tentar pegar alguma outra que eu vinha olhando antes. Aldo Toniaso. Começam a surgir nomes importantes aqui na área da fotografia de Caxias do Sul. Tu fizeste uma curadoria pesada, que é acervo de família. Ó. Exato. Então, assim, quando nós começamos a contar essa história, nosso objetivo era mostrar para a comunidade o projeto que foi construído a partir da entrega do patrimônio para o governo do estado em pagamento de tributos, de dívidas de ICMS devidos, né? E a intenção de Caxias resgatar isso como patrimônio histórico. Então, esse era o objetivo da pesquisa, né? Trazer para o público aquele trabalho que foi feito, de apresentar um projeto de ocupação desse patrimônio histórico, uma ressignificação, para ele voltar a ser um patrimônio cultural, turístico, enfim, para Caxias do Sul. Mas aí, para dar uma linha de condução histórica, a gente faz um resgate, né, por que os imigrantes vieram para a nossa região aqui, né, para a Serra Gaúcha, por que essas famílias se estabeleceram nessa região. Aí nós contextualizamos a própria vinda da família Eberly, depois um breve histórico, uma breve biografia
do Abramo, para contextualizar ele dentro, né, de toda essa história. E aí nós fomos pesquisando, entrevistando familiares. Nós temos o neto do Abramo, que nos concedeu uma longa entrevista, a família do Caetano Pettinelli, que nos cedeu... Foi virando fonte para ti, aí tu pensaste e foste jogando ao longo do livro. Exatamente. Então nós resgatamos fotos tanto do Arquivo Histórico Municipal João Espadari Adami, como também acervos das famílias. E é uma pena, porque a gente não pode usar tudo que tem, porque é um acervo muito grande, é uma história muito linda de Caxias. Né? Mas te cederam numa boa as imagens. Com certeza. Eu queria citar 2 nomes aqui, Sim. ó. O Júlio Calegari e o Domingos Mancuso. Eu acho que temos aqui 2 nomes emblemáticos da história da fotografia em Caxias. De Caxias do Sul, Tu tens um capricho no sentido quando se fala em poético, existe um cuidado com epígrafes. Eu peguei aqui o Eduardo Dalauba, não quero errar os nomes. E tem outros que tu te utilizas aqui ao longo do livro, no sentido de dar uma quebra. O Miro de Azevedo é um que aparece bastante aqui também. O Miro de Azevedo, na verdade, é um dos nossos primeiros poetas, né? Da história da poesia em Caxias do Sul. Exatamente. E ele é de ascendência portuguesa, ele veio para Caxias para ser delegado de polícia aqui. Então ele constrói a sua família, ele inclusive ele é avô do Renan Falcão de Azevedo, que é um proeminente, né, jurista aqui da nossa região, professor, enfim. E ele tem uma poética muito linda. E o Eduardo Dalauba, eu quis homenagear na introdução do livro, porque a primeira vez que alguém me chamou a atenção para esse assunto foi ele, que eu era presidente do Conselho de Cultura na ocasião, e ele me procurou e me disse: Rúbia, nós estamos começando fomos informados há alguns dias da entrega do patrimônio da Eberly para o governo do estado, e eu acho que é um assunto que nós temos que trazer para o Conselho de Cultura. E aí eu fui me inteirar, e junto com o Departamento de Memória e Patrimônio da Secretaria da Cultura, então, foi feito o primeiro movimento de sensibilização da comunidade, que foi feito dentro da escola Emílio Meyer, trazendo praticamente ao lado ali. Que era no mesmo terreno, né? Na mesma gleba de terras. Exatamente. Para dizer, olha, a importância do patrimônio da Eberly é muito maior do que os seus prédios. Ali foram constituídas famílias, amizades de vidas inteiras, Caxias inteira. Inclusive, a Eberly, ela desenha ou determina, de uma certa forma, o DNA industrial de Caxias do Sul. Porque como ela tem essa proporção toda, esse tamanho todo, e se tu pegar aqui nas cidades próximas, ninguém tinha esse tamanho de indústria, ela começa a criar outras empresas à sua volta, fornecedores. Então ela traz esse DNA industrial para Caxias. Isso também é história, isso também é patrimônio imaterial. Claro que começa a acontecer, vamos citar, acho que não tem problema nenhum, Randon e Marco Polo, por exemplo. Toda uma cadeia de comércio, de serviços para atender aquela grande empresa, digamos assim, é o legado que a Maesa deixa para um modus operandi econômico em Caxias, né? Ou então também, se não são sistemistas de fornecedores de materiais, ela é uma grande escola de mão de obra. Claro. Porque naquela época os jovens entravam normalmente com 13, 14 anos para as indústrias e o Eberly tinha escolas dentro da própria Eberly. Então ele ensinava, que eram os jovens aprendizes, eles passavam por treinamentos e depois iam para as linhas, porque eles tinham muitas linhas, né? Cutelarias, enfim, tinha várias diferentes linhas dentro da empresa. Então ela também foi um nascedouro de mão de obra especializada, que também, claro, muitos daí saíam e montavam suas próprias empresas, os empreendedores principalmente, né? Chegavam, trabalhavam alguns anos aí, aprendiam um ofício e depois montavam suas próprias empresas. Bem, Rúbia, como nós sempre fizemos aqui no Café com Letras, vamos dar uma pausa aqui na abordagem Maesa, poema arquitetônico, e de imediato chamarmos então as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, as dicas do autor, recebendo aqui a jornalista e escritora Rúbia Frisso, com Maesa, poema arquitetônico. Eu vou pedir que de forma breve, Rúbia, tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de obras, autores, podem ser lançamentos, clássicos,
livros desconhecidos, que tu entendas que quem está nos acompanhando tem que correr atrás e ler também. Bom, na pesquisa do livro, eu me deparei com um assunto muito interessante que se chama arqueologia industrial. A arqueologia industrial, ela trata daqueles prédios que foram, por algum motivo, abandonados, né, de grandes indústrias, às vezes frigoríficos, enfim, e passaram a ter outro significado. Então, tem alguns arquitetos, inclusive o Marcelo Ferraz, é um que produziu bastante material sobre isso. Eu indicaria que é um assunto muito interessante, bastante recente, porque ele começa na Inglaterra ali depois da guerra, que muitos prédios de valor histórico, patrimonial, arquitetônico, foram destruídos também na guerra. Então, os que sobraram, houve esse interesse dessa manutenção. E dizer também que resgatar os poetas de Caxias do Sul, que muito poucas pessoas conhecem a história dos poetas. A própria Citamos aqui no o próprio início. Eduardo da Alba, o Almiro de Azevedo, e nós temos poetas mais jovens, né? Tu deste uma recomendação aqui no final nas referências, tá? O Almiro de Azevedo, o Eduardo da Alba, tem a própria historiadora Lorraine Giron, que é sempre uma referência. Nossa, tem um trabalho super importante, o Marcos né? Kirst, com Ecos do Passado. Aliás, esse livro do Marcos Kirst, ele esteve aqui. Exatamente. E ele também tem um livro de poesia também, que ele ganhou um dos prêmios literários de Caxias do Sul. Mas nós temos muitos poetas. E também a poesia faz essa pausa, né? Porque quando eu chamo de poema arquitetônico, quando tu começa a escrever, tu diz, bota lá um título provisório. Depois tu vai ver no final que título que parece que o livro vai ter, né? Exato. Mas eu sempre senti que havia muita poesia naquele espaço, sabe? E quem não conhece esse espaço onde a Maesa se encontra, são 53 mil metros quadrados de área. Isso equivale em área a 5 quarteirões. Ou 5... bastante metros quadrados. São muitos metros quadrados. Seriam 5 hectares, um pouco mais de 5 hectares. Um pouco mais de 5 hectares. Isso aí, né? Nós estamos falando de 53 mil metros quadrados de área. Estamos falando em praticamente 50 mil metros quadrados de prédios construídos. É muita coisa. Tem lugares que são 3 andares. Estamos falando de 18 mil metros de área aberta, que são ruas internas e 2 praças, 2 bosques, um inclusive com um lago e com uma nascente d'água. Seguindo aqui na toada do livro, Rúbia, nós dedicamos a maior parte do nosso bate-papo à história, à saga da família Eberle, à constituição da indústria a partir da Maesa, que de fato é muito necessário. Mas o livro também ele se presta, digamos assim, sobretudo da metade para o fim, a uma noção um pouco mais administrativa de projeto, de ocupação e de resgate da Maesa, digamos assim. Tem aquele prédio histórico lá, ele não pode ficar parado. Exatamente. Ele precisa ser revitalizado e reutilizado. E aí nós entramos na parte política. Eu aqui pela Câmara, como jornalista, cobri durante muitas vezes reuniões, audiências públicas, audiências com governadores, prefeitos e por aí afora, no sentido de tentar dar uma ocupação à Maesa. E nós estamos falando aí de um percurso que vem pelo menos nos últimos 10 anos. Exatamente. Na verdade, em 2 anos. E hoje tu és diretora do Projeto Maesa na Secretaria do Planejamento do município. Como que está essa situação na qual todo mundo quer, digamos assim, tirar um proveito da Maesa ou ter um espaço na Maesa, e todas as causas são muito nobres. Sim. Mas como organizar tudo isso? Eu vou fazer um resgate histórico bem rapidinho para as pessoas compreenderem, quem não acompanhou, né, todo esse processo. 2010, a empresa mundial, que então já era proprietária desse espaço, né, desses prédios, ela entrega para o governo do estado essa parte do patrimônio, porque a Eberle tem outros prédios, né, como pagamento de dívidas de ICMS, tributos devidos. Então entra no governo do estado como 60 milhões, mais ou menos, um pagamento de dívida esses prédios, que correspondem a 3 matrículas. A partir daí, em seguida, o governo do estado entra em contato com o município dizendo, bom, será que o município não tem interesse em adquirir esse patrimônio para o município? Porque é muito significativo, é óbvio que o governo percebeu, né, que tamanho de patrimônio estava se falando. E também começa a oferecer para a iniciativa privada. Algumas empresas começam a ser contatadas no sentido de verificar
a viabilidade de venda desse patrimônio, porque o governo queria que entrasse o dinheiro para o caixa do Estado. Quando ficamos sabendo em Caxias que havia esse movimento, o então vereador Edilói Frisso encaminha um pedido de tombamento para o governo do Estado. Esse pedido de tombamento para o patrimônio não é aceito pelo governo do Estado, ele encaminha aqui pela Câmara de Vereadores. E vai sendo colocado numa gaveta. Nesse meio tempo, há uma troca, né, de prefeito, enfim, e a partir de 2012, o governo do Estado começa a tratar mais diretamente com a prefeitura, no sentido, vocês têm interesse realmente, e aí que o prefeito me chama e um dia me pede para ir na Maesa conhecer aquele espaço, como secretária da época, que depois nós falaríamos a respeito. E eu fiquei umas 3 horas lá dentro só para percorrer. Tu, secretária da Cultura. Exato. Isso já no governo Alceu? Sim, no comecinho, tá? Então... 2013 por aí, então. É 2012. 2012. Exato. Então, 2012 para 2013. Tá. Aí, quando aí o prefeito pediu, né, uma opinião... É que 2012 termina o Sartori e 2013 começa o Alceu. Exatamente. Ali, nesse final é que o governo do Estado se comunica com Caxias e em 2013, então, há essa fala. Quando o prefeito pede a opinião sobre o patrimônio histórico, né, que afeta a secretaria, eu digo, não, é um prédio que tem todas as características de salvaguarda, todas as características para ser realmente tombado. E uma beleza incrível lá dentro, porque as pessoas que passam de carro aí não têm noção do que tem lá dentro. Lá dentro tem plátanos, paineiras, pinheiros, tem bosques, tem lago, e porque as pessoas não veem, porque realmente é um muro e tem um desnível muito grande no terreno, então da rua não se enxerga. Aí foi criado um grupo de trabalho entre o governo do Estado e o governo municipal para negociar os termos dessa compra, né, desse patrimônio. Enquanto isso, também a iniciativa privada se movimentava, fazendo ofertas e tal. Quando, de fato, há um movimento da comunidade de entender que esse patrimônio é muito relevante, que ele não deve ser demolido, que ele deve ser mantido e deve ser preservado, e entre esses pedidos de tombamento, realmente começam a andar mais na comunidade, as audiências públicas da Câmara, as reuniões de trabalho, a iniciativa privada recua um pouco no sentido de, mas se vai ser tombado, eu vou ter problema para demolir depois. Então, nesse meio tempo, esse trabalho dura 1 ano, alguns secretários de Caxias vão a Porto Alegre nesse grupo de trabalho, né, eu fazia parte, enfim, e a gente consegue sensibilizar o governo do Estado a doar esse patrimônio. Uma sessão de uso para que Caxias... Na verdade, não é uma sessão de uso, é uma doação. Uma doação, mas para que Caxias tenha um plano de ocupação, isso não, é condicionado. Aí essa lei vem, porque ela tem que tramitar pela Assembleia Legislativa, porque envolve valores, né? Renúncia de receita. Então, essa lei é encaminhada para a Assembleia Legislativa, é feito todo um trabalho, né, com os deputados de Caxias e da região no sentido de aprovarem essa lei, mas quando essa lei vem de doação, ela tem uma condicionante. O governo do Estado impõe que no prazo de 1 ano seja entregue um plano de ocupação e uso para o espaço. Nesse momento, o prefeito entende que é importante criar uma comissão das mais representativas possíveis, com todas as forças vivas da cidade, então SIC, Universidade de Caxias do Sul, o Centro Universitário da Serra Gaúcha, os SEAC, CAL, a UAB, enfim, praticamente, né, uma representação de todas as forças vivas da comunidade, e me incumbe de ser a coordenadora dessa comissão. Então, nós começamos com reuniões regulares, né, para entender o patrimônio, o que seria indicado, que trabalho nós faríamos no prazo de 1 ano. Então, é uma questão muito técnica, levantamento de plantas, levantamento de situação do patrimônio, e muitas reuniões foram trazidos muitos especialistas e foi feita muita pesquisa para entender o que patrimônios idênticos no Brasil e no mundo teriam feito. Nós estamos praticamente no minuto final. O que é possível dar de previsão para quem está nos acompanhando? A pauta de ser uma área para mercado público, por exemplo, é a mais solicitada, que mais sensibiliza, digamos assim, a comunidade. Vai rolar isso aí dentro de um prazo Vai rolar, curto? Porque todo esse projeto que estabelece os usos, então, que estabelecem os usos, eles viram parte da lei, porque eles foram aprovados entregues e aprovados.
E eles têm que ser executados porque eles são condicionantes da própria lei. Então, esses usos que estão aqui, que é transferência de secretarias, mercado público, espaço para eventos, espaço para memória e patrimônio, Museu da Metalurgia, Museu de Artes Visuais, um grande teatro que Caxias não tem mais, com espaço adequado para o tamanho da cidade, tudo isso é uma previsão e tem um cronograma de instalação. Então isso começa agora a sair do papel com uma licitação para fazer o master plan do projeto, colocar tudo isso no papel. Onde vai ser? Vai ser na face sul-oeste, vai ser o mercado público, nesse pavilhão? Por parceria público-privada? Bom, aí é uma questão de entendimentos. O estudo todo está pronto, aprovado, ele vai ser colocado numa planta no papel. Bom, aqui vai ter o memorial, aqui vai ter o museu, aqui vai ter o mercado público. Ou seja, são etapas, né? Tem que percorrer. Exatamente. E agora, a primeira etapa, então, assim, a pedido do prefeito e do vice-prefeito, que também coordena a CEPLAN, é nós liberarmos as áreas externas, os 2 bosques, o lago e os caminhos internos para a população. Maravilha, Rúbia. Olha, poderíamos ficar aqui horas falando sobre a Maezzo, sobre a história, e o livro é muito rico nesse sentido. Quero te cumprimentar novamente e te agradecer. Olha, eu que agradeço a oportunidade, desculpa, até o assunto é muito longo. A gente teria que talvez dividir em 2 etapas, né? A parte histórica e a parte do projeto. Mas quem quiser realmente conhecer o projeto, ele está todo descrito aqui. E também, novamente, enfatizar que ele não é um projeto meu e nem de nenhum prefeito. Ele foi constituído por toda a comunidade, todas as pessoas opinaram, teve inúmeras ouvidorias e ele foi construído de uma forma muito sábia no sentido de enxergar o futuro. Ele é um projeto de Estado, ele não é um projeto de governo. Ele perpassa várias administrações e ele enxerga o futuro de Caxias como um complexo turístico e cultural, inserindo Caxias de novo no mapa do turismo da maneira que a gente entende que é importante, né? Colocando lá dentro memoriais, espaços para exibições, espaços para receber turistas. Muitos ônibus a gente espera que estejam estacionados ali, porque nós temos esse espaço ali no coração de Caxias, né? Muito obrigado de novo. Então fica aqui também uma provocação para o próprio conhecimento da história de Caxias do Sul, da indústria, da cultura e por aí afora. Acabamos de conversar então com a escritora e jornalista Rúbia Frisso, ela que nos brindou aqui com Maezzo, poema arquitetônico, pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.